todos, que vocês estejam bem. Eu sou o professor Geraldo, trabalho nos cursos de letras da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho a respeito da importância da leitura em nossas vidas. É muito provável que vocês já tenham ouvido alguém falar para vocês da importância que a leitura adquire ao longo de nossa vida. Os pais de vocês, um outro familiar, um outro professor ou mesmo às vezes um programa na televisão. O certo é que, de fato, a importância que os livros, porque é sobretudo da leitura deles que eu gostaria de falar aqui para vocês hoje, porque sim, nós podemos ler uma imagem, uma fotografia, o rosto das pessoas com quem convivemos, mas hoje eu falo para vocês sobre a leitura dessas histórias que se apresentam a nós por meio do texto escrito, seja nos livros, nos jornais, nas revistas, sobretudo nos livros, nas histórias que nos encantam. Por que a leitura é tão importante? Porque ela abre o nosso campo de conhecimento para um horizonte ilimitado. Quando nós lemos uma história, nós imaginamos pessoas, espaços e tempos que muitas vezes estão fora do nosso alcance, ou mesmo nem existiram, ou melhor, existiram sim na imaginação daquele que os criou. E ao imaginarmos pessoas, lugares e tempos, o nosso trabalho é muito maior do que, por exemplo, quando apenas assistimos a um filme, porque no filme tudo isso já se apresenta ali para nós quase que acabado. O espaço para a nossa criatividade é muito pequeno, mas quando lemos, daí sim, embora tenhamos as pistas, as indicações, as orientações do autor, a maior parte do trabalho fica por nossa parte. Além de processarmos todas essas informações, ainda temos de imaginar como elas aconteceram, onde elas aconteceram e essas pessoas com as quais elas aconteceram. Então, a partir dessa leitura e de todo esse trabalho que a leitura demanda, nossa criatividade expande o nosso conhecimento, a nossa mente. É um exercício de constante elaboração mental, muito importante para a nossa criatividade, sim, mas também para a nossa memória. Aos poucos, vamos organizando essas informações, guardando os nomes das personagens, o que aconteceu com eles, os lugares onde eles viveram e as aventuras pelas quais passaram e o tempo que isso durou. E tudo isso fomenta não só a nossa imaginação, não só a nossa criatividade, mas também a nossa capacidade de raciocínio. A partir da leitura do texto escrito, nosso raciocínio também para outras tarefas práticas, ou nem tanto, fica muito melhor, muito mais preparado. E isso nos ajuda ao longo de toda a vida. Se me permitem colocar um pouquinho da minha experiência pessoal, não aquela do professor, não aquela do estudioso dos livros, mas aquela de quem convive com os livros há muito tempo, eu gostaria de falar para vocês que certamente os livros e a leitura desses livros mudaram a minha vida. Eu venho de uma família muito pobre, muitas vezes em casa não havia sequer o essencial. Livros então nem pensar. Mas havia sim lá 2 livros, uma Bíblia e um livro do meu irmão mais velho que havia estudado antes de mim o ginásio, porque como eu disse, ele era mais velho. Então eu fui lendo logo que aprendi a ler a Bíblia e as histórias desse livro. E fui alimentando esse gosto que certamente havia dele uma sementinha em mim. E eu alimentar esse gosto, quando eu vi, ler para mim já era algo essencial. E ler certamente mudou a minha vida, porque foi a partir dessas leituras, da ampliação do conhecimento, que eu pude aos poucos perceber que o meu horizonte de mundo poderia ser muito maior. De uma cidadezinha pequena, onde eu morava, no interior de São Paulo, eu poderia conhecer outros lugares sem sair dali, eu poderia me dedicar, eu poderia estudar e avançar. E por isso escolhi, por exemplo, fazer um curso universitário, no caso, o curso de letras, que era uma das tantas opções que se apresentavam a mim. Mas eu escolhi letras, sobretudo porque, amando a leitura, eu percebi que era com aquilo que eu gostaria de trabalhar. Era aquilo que eu gostaria de fazer, não só nas minhas horas vagas, mas também
na minha hora de trabalho, na minha profissão. Porque logo eu percebi que a leitura transforma nossas vidas, não para um instante ou outro, mas transforma as nossas vidas por quanto ela durar. Então, não percam tempo, leiam os livros que estiverem às mãos de vocês. Leiam, porque isso certamente só vai fazer bem para vocês, abrindo horizontes na sua vida pessoal, profissional e trazendo certamente muitas alegrias para vocês e para aqueles que conviverem com vocês e a quem vocês levarem essas leituras. Obrigado por me ouvirem e um grande abraço a todos.